Olá, boa noite a todos os companheiros que mais uma vez estão comigo aqui nesta terça-feira para participar do Mundo Rotariano. Hoje, um programa bem especial, porque nós teremos duas autoridades rotarianas participando e vamos conhecer as metas, os projetos e também as expectativas destes dois grandes líderes em Rotary. E ter você aqui comigo é um prazer muito grande. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. Lembrando sempre que você pode participar através da caixinha dos eventos, dos clubes, a sua pauta, sugestão e também as suas perguntas e participações no nosso programa que vai ao ar todas as terças-feiras. Mas o programa fica arquivado na plataforma para que você possa assistir, compartilhar, dividir aí esse momento rotário tão bacana com você, seus amigos e também com o seu clube. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e eu também dou aí, uma boa noite, dizendo obrigada pela participação e também que seja bem-vindo o nosso presidente 2025-26, que logo toma posse, o Cássio Fácio, presidente do Rotary Clube Bebedouro. Boa noite, Regina, a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui contigo, participando dessa mesa tão interessante, que sempre foi nos seus programas e que hoje também será com a presença aí de pessoas ilustres e, como você disse, que realmente despontam e coordenam o nosso Distrito 4540. É um prazer estar aqui contigo e partilhar desta mesa. E, Cássio, a gente começou esse projeto juntos, hein? Pois é, nós começamos lá no Rotary, nos trilhos do Distrito, Quem sabe esse ano a gente consegue reativar pelo menos um quadro daquele programa, que foi um sucesso, boa ideia. Onde a gente conseguia visitar todos os clubes do nosso distrito e levar um pouquinho de Rotary, saber o que cada clube estava fazendo naquele momento, estava partilhando, e com isso a gente difundia a imagem Rotary para toda a comunidade e para todo o nosso distrito. Olha, eu quero aqui já ler as mensagens. O Sebastião Henrique Gomes deixa o seu boa noite. Obrigada pela sua participação. O meu companheiro de trabalho, um grande profissional no rádio, o Silvinho César Salvador, ele diz: boa noite, Rê, meu e da Dani, Deus abençoe vocês dois, viu? Formam um casal lindo. Obrigada pela sua participação e pelo seu apoio, viu, Silvinho, em divulgar a nossa 7ª Massa do Bem hoje no seu programa na Rádio Bebedouro. Muito obrigada pelo seu apoio. E também a Grazi Fernanda deixou aqui o seu boa noite. E nesse momento, a Tônia Coelho, Tônia, um beijo grande para você, minha querida. A Tônia diz: boa noite a todos, obrigada pela sua participação. E nesse momento nós temos a honra de convidar o nosso, digamos, companheiro, o nosso governador 2025-2026, para participar do nosso programa de hoje, Mundo Rotariano. O Rafael já está no link, Michel? Então já... Olá, boa noite, governador, seja bem-vindo ao Mundo Rotariano. Muito boa noite, é um prazerzaço falar com vocês, Regina, meu presidente do bem, Cássio, e assim, que alegria. Eu estou aqui muito feliz e falar de Rotary eu estou sempre a posto. Muito obrigado. Bom, então nós vamos começar, governador. Eu me sinto muito honrada pela sua participação, fico muito feliz, eu até, assim, como que eu posso falar? Fui um pouco insistente em conseguir essa entrevista agora, porque eu sei que depois começa a posse, aí tem uma visita atrás da outra no seu clube, lembrando que nós temos a honra da primeira visita oficial ser no nosso, olha que chiquérrimo, eu tenho muito orgulho de falar do meu clube, de falar de Rotary. Então, governador, já vou começando assim, viu? Já fica ciente que eu sou igual coruja,
Eu sou apaixonadíssima, e ter o privilégio de ser um clube do distrito que tem a primeira visita do governador oficial, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, e é um pontapé inicial bom, porque já é uma história no nosso distrito vocês serem os pioneiros na visita do governador. E é porque, sabe o que é? Porque a gente já começa com o pé direito. Já vão mandar a energia necessária para a gente tocar o ano todo. Que bacana. Tem que ser com vocês. Governador, vamos começar então a nossa entrevista, e eu vou até fazer uma reflexão para a gente começar, que foi a nossa presidente, né, que fez essa mensagem. E a gente começa assim: em um mundo onde a solidão tornou-se uma epidemia silenciosa, o Rotary se reafirma como um espaço de acolhimento, propósito e transformação. A mensagem é da presidente internacional Stephanie Urk, para junho de 2025, que nos convoca a sermos luz, mesmo em tempos desafiadores, e a mantermos firme o nosso compromisso com a paz, com a erradicação da poliomielite e com o pertencimento. É nesse espírito de renovação e ação coletiva que recebemos hoje a sua presença aqui no nosso programa, né, o governador eleito do Distrito 4.540, Rafael Ferreira, que é um jovem engajado, visionário. Rafael traz uma renovação na energia à liderança distrital. E nessa entrevista nós queremos conhecer as suas metas, as suas prioridades e principalmente a sua visão para o Rotary ainda mais inclusivo, conectado e relevante. Então, para mim é uma honra muito grande entrevistá-lo hoje, junto aqui com o meu presidente. O Cássio tem uma história muito linda, muito forte em Rotary, muito tradicional também. E nós queremos começar conhecendo a sua história em Rotary. Governador, como que começou a sua jornada, os pontos marcantes, o seu trabalho em Rotary, até chegar nessa posição agora como governador eleito? Olha, eu sempre costumo dizer que é engraçado desde o começo, porque faz aí 13 anos para 14 anos que eu já estou na família do Distrito 4.540, no Rotary Clube Ribeirão Preto Oeste. Meu padrinho é o Mauro Porto. Eu acho que todo mundo conhece bem o Maurão. E um primeiro ponto marcante é que com 7 meses de clube, eu já tive o desafio de ser presidente. Eu acho que muitos clubes do nosso distrito, às vezes, alguns companheiros são surpreendidos para serem presidentes muito rápidos, né? E aí eu, com 7 meses, eu já fui indicado para ser presidente no ano rotário 2013 e 2014. E daí, nesse cenário, eu tive que me envolver mais, né, na questão de Rotary, porque a gente sabe que quando a gente entra em Rotary, o aprendizado a gente vai evoluindo, né? Não é uma coisa muito rápida assim, né? Então, a primeira questão marcante foi essa, e eu procurei me envolver mais. Eu sempre costumo dizer que das outras questões marcantes tentar trazer cada vez mais o Rotary para o nosso cotidiano. E foi esse exercício que desde aquela época eu comecei a fazer. Obviamente que depois a gente foi interessando por algumas questões. Por exemplo, para mim, eu estou usando a pulseirinha, eu sou apaixonado pelo programa Polio Plus, essa questão nossa do rotariano, né, da responsabilidade do Rotary pela erradicação da polio. Isso, eu sou da área da saúde, biomédico de formação. Então, o primeiro ponto de Rotary que me marcou foi essa questão do programa Polio Plus. E a partir daí, eu comecei a entender que o Rotary precisa, literalmente, a gente fala muito, conectar com novas pessoas. Não faz sentido a gente caminhar sozinho em Rotary, porque o Rotary exige uma coletividade. A gente tem que trocar experiências com outras lideranças, né, na sua formação profissional.
E nessa troca de experiência, eu acabei indo depois de um certo tempo de presidente de Rotary para governador assistente. E também comecei a me envolver em alguns cenários também, para o programa para o Plus Distrital, os programas da Fundação Rotária, da parte de arrecadação. Então, esses são cenários marcantes. E o que acontece? De repente, desperta a vontade de servir, passar para as pessoas, né, passar para a família rotária que nós somos capazes de fazer muito mais. E aí que veio brotando aquela ideia de ser governador, de deixar um legado para vocês aí, para despertar, vocês vão cansar de ouvir, de buscar dentro do seu coração esse propósito de ser rotariano, que eu acho que aí, se eu conseguir tocar o coraçãozinho de vocês, eu creio que todos nós seremos felizes em nossas vidas e principalmente em Rotary. E como que surgiu o lema Tropa do Bem? Poxa, a Tropa do Bem era assim, ó. Nós estávamos lá em Orlando, é legal isso. Nós estávamos em Orlando em treinamento e gente, é muito rigoroso. É muito rigoroso, muito de horário. Até para divertir tinha horário, até para tomar café. Então, era um rigor. E no começo a gente falava assim, poxa, mas por que tão rigoroso assim, né? Porque Rotary é para a gente estar em ação, né? E a gente começou a perceber, a partir do segundo dia, que quanto mais a gente seguia um organograma, digamos assim, uma ordem, a gente entendia mais de Rotary e, principalmente, a gente começava a se conectar melhor uns com os outros, entre os próprios governadores do Brasil e alguns governadores do mundo, né? Porque a gente estava tudo no mesmo barco. E aí um começou a falar, tropa, a gente tem horário. Aí é Unidos para fazer o bem, falou, quer saber? Vai virar Tropa do Bem. E eu tô levando isso e acabei trazendo para o Brasil. Virou Tropa do Bem. E já pegou no distrito? E já pegou. É para fazer o bem sempre. Com certeza pegou e pegou muito bem, né, governador? E eu saúdo aí o governador nesse nosso bate-papo. Nós tivemos no treinamento no PETS lá em Araraquara e o governador, com muita maestria, colocou todo esse ideal que ele tem de Rotary e conseguiu, né, conquistar o coração de cada um dos presidentes e damas da Casa da Amizade que estavam lá. Então, caro governador, nós desejamos a você assim um ano repleto de sucesso, né? Já a nossa primeira visita oficial, esperamos que possamos conseguir, né, mostrar o que realmente Rotary faz aqui em Bebedouro. É aquilo que o companheiro passou para a gente lá no treinamento. O Rotary tem que estar em ação, nós temos que ter projetos, né? E aproveitando a deixa, eu gostaria até de perguntar ao companheiro em relação a projetos, em relação à ação, né? Nós temos uma creche aqui no nosso clube, onde nós assistimos lá 60 crianças, num bairro, da periferia de Bebedouro, né? Onde a situação é precária, a situação é difícil, né? Então, o companheiro já conhece esse nosso projeto e queremos apresentá-lo pessoalmente para que possa conhecer o nosso equipamento, né? Creche. E lá dentro desse equipamento creche, nós temos um projeto que é a montagem de um consultório dentário, onde nós iremos atender as nossas crianças e, quiçá, também a clientela, né? A família dessas crianças e ali o bairro também, como o companheiro sabe dessa nossa intenção. E eu pergunto, né, para que fique claro assim, como será, a partir nesse ano rotário que o companheiro está aí à frente da gestão do distrito, como será a apresentação desses projetos, né? E como será o andamento? O andamento, não o andamento, mas o que o companheiro visa beneficiar. Eu sei que o companheiro tem uma grande simpatia pelo DEI,
né? O DEI, que é a nossa inclusão, né? Onde nós temos que fazer essa conexão com as pessoas, né? E justamente as pessoas que estão à margem. E o nosso projeto justamente vem tentar fazer essa inclusão, trazer para perto da gente, para participar de algum equipamento que possa beneficiá-los, né? E assim eu gostaria que o companheiro explanasse um pouquinho a respeito da intenção do distrito a respeito desses projetos. Bom demais. Falou em DEI, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Tônia, que tá aí. Ela é a braba do DEI, ela que sabe como nunca inserir a comunidade nesse plano de ação importante de Rotary, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas o pontapé inicial, para que fique bom para todos nós do distrito, eu falo isso muito com a Karina, nós temos que honrar os clubes. Então, quando você, presidente, me fala de uma creche que vocês prestam auxílio, que faz um consultório odontológico para atender as pessoas que estão da creche e outras ao redor, eu tenho que honrar isso. Porque vocês já estão exercendo a questão de pessoas em ação. O Rotary exige justamente isso. Tá? É o exercício de vocês, todos os dias, pensar em dar oportunidade de transformar vidas de pessoas que precisam. A gente sabe que nós estamos numa sociedade na qual a desigualdade é exorbitante e a gente tem todos os caminhos para minimizar esse cenário, né? Então, já dou os parabéns para vocês pelo belíssimo trabalho. Eu quero honrar muito vocês por isso, tá? Quero já deixar claro para todo mundo, para a tropa toda, que cada projeto de vocês realizado é para exaltar efetivamente vocês. Porque quem teve a ideia, quem teve o propósito, foram todos vocês, tá? Mas um dos caminhos para a gente conduzir efetivamente do 25-26, sem dúvida nenhuma, é a gente exaltar a diversidade, equidade e inclusão. Não tem outro caminho a gente deixar de pensar nisso, mesmo porque lá no nosso treinamento pediram muito para a gente seguir esse cenário, pois garante a diversidade no quadro associativo, a diversidade de projetos que os clubes possam realizar, e também a diversidade das reuniões. As reuniões elas passam a ser mais interessantes, afinal de contas, a gente vai abordar temas polêmicos e temas que precisam ser levados aí. O Rotary está querendo dar voz a questões relacionadas à depressão, à ansiedade, à questão da xenofobia, à homofobia, violências contra a mulher, por exemplo, e a questão até mesmo do suicídio. O que vai acontecer? A partir do momento que o Rotary, os clubes, abrem as portas para toda essa margem, todas essas opções, certamente essas pessoas que vão ver essas palestras vão se sentir primeiro tocadas em algum ponto de reflexão, e o segundo, elas vão lutar para fazer algo diferente para a comunidade. Então, vai ser uma coisa sistemática, nada forçado, e as coisas vão acontecerem de forma natural para o bom desenvolvimento dos clubes. Governador, é a primeira vez que isso acontece? Esse foco, né? A direção do olhar para a parte, digamos assim, emocional das pessoas? Eu acredito que nos últimos anos isso já havia tido um debate, mas se tornou um pouco mais evidente agora, né? Tanto é que a Tônia está conosco já há 3 anos e ela mesma fala que cada ano que passa é uma temática que tem que ser cada vez mais debatida. E o Rotary é muito sábio nisso. O Rotary, ele observa tudo e ele entende que isso é um caminho que ele pode explorar bastante. É um caminho que a gente consegue reter os associados, porque são assuntos que, pela experiência de Rotary desses associados, eles possam dar sua contribuição.
e ao mesmo tempo dar voz para novos companheiros que chegam, né? Então ele consegue conectar esses dois ambientes e no final quem sai ganhando é a comunidade para a gente servir da maneira exemplar. Cássio, antes de você fazer a próxima pergunta, eu tenho algumas mensagens. A Cátia Oliveira Martins, minha querida companheira e muito amiga, ela diz: olá, companheiros, que terça passada foi eu e fiquei lisonjeada e muito feliz. Cátia, você é um presente para mim. Um beijo grande para você, te adoro demais. O Matheus, olha, o Matheus Falheiros, ele diz o seguinte: grande governador, boa noite, meu irmão. O Matheus tem feito umas assembleias lá, uma participação maravilhosa aos domingos, né? Já participei 2 vezes. Ah, ele é brabo também, ele é brabo. E a Tônia está aqui participando, ela diz: gratidão, Rafa, tamo junto. Tamo junto também, Tônia. E o Marco Piage, que é outro companheiro meu aqui de programa, está sempre participando, enviando matérias, deixa também o seu boa noite a todos. Regina, boa noite, gostaria de saudar a Tônia também, que participa conosco desse programa. Já esteve no nosso clube. Já esteve no nosso clube fazendo a sua palestra. E gostaria até de sugerir um dia que você pudesse convidá-la, né, para estar falando aqui ao distrito, por esse meio de comunicação, que com certeza será um caminho muito interessante, como o governador acabou de dizer, de a gente conseguir fazer essa conexão, conectar as pessoas, acabar com essa falta de respeito até. Sim. Né? Então, a diversidade, a equidade, a inclusão vai ser uma tônica do nosso ano rotário, né, governador? E com certeza iremos levantar essa bandeira com todo carinho. Tônia, você já ouviu aí, né? O convite já está feito, viu? Procura aí na tua agenda uma terça livre e a gente entra em contato com você e depois a gente se fala com calma. Aqui tudo é ao vivo, viu, governador? A gente fica com aquele frio assim no estômago, vai dar certo, não vai dar certo, atrasou, não atrasou, entra link, mas é uma adrenalina deliciosíssima. E eu quero reforçar o convite para que quando vir aqui, né, fazer a visita, é um dia bem corrido, eu sei, mas eu quero reforçar o convite para que também venha fazer uma visita aqui na Cowork, conhecer a CWB Comunicação, porque o proprietário também é rotariano. O Marcelo Rosa, ele é imagem pública do nosso clube irmão, que é o Rotary Clube Bebedouro Solidariedade, né? Então, ele vai ficar muito assim feliz de também ter a sua presença aqui para conhecer nossos estúdios e também aonde a gente faz esse programa tão gostoso aqui do Mundo Rotariano. Será o maior prazer do mundo também, nós vamos estar tudo junto aí, certeza. Então, comandante, esse ano rotário aí, acredito que nós teremos muitos prêmios aí para serem entregues. Eu gostaria que o companheiro falasse a respeito das premiações aos clubes. Sim, é claro que todo governador do ano rotário, a gente tem que priorizar algumas questões fundamentais de Rotary, né? Sim, sempre relacionado à questão de projetos, projetos distritais, projetos globais, né? A nossa responsabilidade para a Fundação, para a Polio Plus, né? Nós não podemos deixar, em hipótese alguma, isso. Inclusive, a Karina, que é braba também, mas é a nossa coordenadora do Distrital da Casa da Amizade, está preparando um presente, né? Digamos assim, muito bom, voltado para arrecadação à Fundação Rotário. Eu acho que as mulheres vão adorar bastante. É que ela não deixa eu falar muito, senão ela fica brava comigo depois. Mas vai ser muito bom. Enfim, nós temos também as campanhas de Panetone e nós vamos ter um mascote e esse mascote ele vai correr o ano todo e também voltado para as arrecadações da Fundação Rotário. Eu não sei se teve algum outro cenário no nosso distrito. Toda doação, ou por exemplo, se vocês forem comprar o mascote, todo companheiro vai ter um cashback. Então vamos supor, o Matheus está aí da Imagem Pública, ele não vai me autorizar eu falar o que será o nosso mascote.
mas na hora que vocês conhecerem a Filó, ela vai ter um valor. Parte desse valor vai voltar para os clubes. E aí os clubes vão decidir o que eles querem fazer com esse valor. Por exemplo, você vai querer resolver seus problemas internos para resolver uma pendência financeira ou novamente doar na Fundação Rotário. Então, todas as modalidades que vier da governadoria voltadas à compra de algo, sempre vai ter uma porcentagemzinha que vai voltar para os clubes. Dessa forma, não vai onerar bastante os clubes. Né? Os clubes sempre vai estar formando um fluxo de caixa e dessa forma ele vai conseguir equilibrar tanto a doação à Fundação Rotária, como também o seu equilíbrio de caixa financeiro. Porque o nosso distrito, alguns clubes estão passando por dificuldade de caixa. Então não adianta eu ficar pedindo toda hora, vamos fazer campanha disso, campanha daquilo outro, vocês vão ficar tudo bravo comigo. Então a gente está selecionando alguns programas especiais, tá? E todos eles que envolver campanhas de arrecadação, sempre uma partezinha vai voltar para vocês. Por exemplo, nós vamos ter o nosso baile, dia 28 de junho. O convite, o pessoal fica meio bravo comigo, custa R$250. Mas desse valor, um pouquinho nós vamos pegar e devolver para a Fundação Rotária no seu CPF. O que vai acontecer? Na hora que virar o ano, nosso distrito já vai ter uma arrecadação para a Fundação Rotária e ninguém precisa já ficar preocupado, tipo assim, meu Deus do céu, começou o novo ano, daqui a pouco vai vir aquele monte de campanha, vão começar a pedir dinheiro, ou seja, os clubes já vão ter um fôlego assim que o ano virar. Porque é uma parte do ingresso, do convite, você pagou pelo convite ao baile, vai voltar para você no teu CPF, no seu CPF, como doação à Fundação Rotária. Pode ter gente que daqui a pouquinho pode ter mais um Porreres, por exemplo, nesses retornos que tem. Então, vocês vão lá festejar, vai passar uma noite agradável e também vai conhecer a Filó, que o Matheus não deixa eu falar ainda, e aí vai doar para a Fundação Rotária também. Regina, essa é uma iniciativa pioneira do governador. Eu estou em Rotary há 22 anos, 24 anos que estou em Rotary, nunca vi uma posição assim, você participa de um baile, você se diverte e você já está fazendo a sua doação para a Fundação Rotária. Olha aí que interessante isso. Muito interessante e motivador, porque a pessoa sabe que ela vai ter um retorno praticamente viável ali do que ela está investindo. Exatamente, e esse tripé que o governador fala aí, projetos, doação para a Fundação Rotária, né? E o aumento do quadro associativo é o tripé que tem que fazer o clube eficaz, né? Por isso que o clube Exato. Tem que crescer. E eu acredito que através dos projetos nós conseguimos conscientizar, né, os companheiros, as pessoas que participam daquele equipamento, daquele projeto, a conhecer a Fundação Rotária, né? E a partir do momento que conhece, não tem como não fazer a doação. Porque a Fundação Rotária é fundamental e é fantástica, não é, governador? Gostaria até que o governador falasse um pouquinho da Fundação Rotária. Gente, a Fundação Rotária é a marca do Rotary. Não existe um clube se ele não contribuir à Fundação Rotária. Um clube de Rotary ele existe porque ele tem um propósito de reunir sua liderança. E eu quero deixar claro aqui que, gente do distrito, vocês todos já são líderes, tá bom? Não tem que procurar liderança nenhuma no distrito, viu? Vocês já são. Só que vocês têm que buscar dentro do coração de vocês essa liderança braba que vocês têm, tá? O que vai acontecer? Na hora que você buscar essa liderança, junto com o seu outro companheiro, vocês já vão querer fazer projetos. Para que o projeto aconteça, vocês têm que recorrer na Fundação Rotária.
porque é ela que dá o subsídio necessário para a gente levar o suprimento, né? E eu gostei do termo do presídio, é o equipamento para execução da ação daquela comunidade, é isso mesmo. Então, a Fundação Rotária, ela faz essa ponte e aproxima cada vez mais o Rotary na comunidade e transformar vidas a quem precisa sempre. Nós temos mais mensagens aqui. A Kátia, né, comentou, o Marco Piage, de Araraquara, nos acompanhando. A Tônia diz o seguinte: contem com a equipe DEI, iremos com certeza. A Tônia é sempre ponta firme, né? O Winston está participando do nosso programa e ele diz: boa noite, parabéns Regina, parabéns Cássio pela entrevista com o nosso governador eleito, Rafael Ferreira. Winston, um beijo muito grande para você, depois conta como foi o baile, viu? Seu baile dia 24, para a gente fazer um especial aqui no programa e divulgar aí como foi esse momento tão gostoso aí de aniversário do seu clube. Governador, com essas ações, por exemplo, então é a sua expectativa, a sua meta de trabalho, fortalecer o engajamento entre os clubes, especialmente os menores e os que têm dificuldades. Exatamente. Uma estatística para vocês. No nosso distrito, nós não temos hoje mais determinado clubes de Rotary com muita gente. Nós estamos numa média aí mais ou menos de 10, 12, estourando 15, em grande parte do nosso distrito, né? E o que a gente também pensou? Olha que interessante. É normal o governador fazer ao longo do seu ano rotário mais ou menos 4, 5 seminários, né? As pessoas têm que ir, né? E é uma coisa assim, e o presidente pode até pensar nessa história. Os 3 primeiros seminários são as coisas mais lindas do mundo. Lota que é uma maravilha. Aí depois o povo já começa a dar aquela cansada, já dá uma desanimada. Porque, cara, vai e volta, é pedágio, é combustível, é uma série de coisas, né? O que eu pensei? A gente, a princípio, estava pensando em fazer um único seminário, né? E nós vamos fazer, eu considero ainda como único, porque nós vamos envolver grande parte das avenidas de Rotary, que é imagem pública, DQA, juventude, que vai tomar uma linha de frente muito boa para nós. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da juventude. E um separado da Fundação Rotária. O que vai acontecer? A gente enxugando esse seminário, a possibilidade de a gente ter um público alto de todo o nosso distrito é muito alto, é muito bom. Porque eles sabem que é um seminário que vai envolver todas as avenidas de Rotary, né? E eles também sabem que depois que eles entregarem o memorando de entendimento agora, dia 14 de junho, que vai ter o memorando de entendimento, posso passar depois as maiores informações, né? Um dos critérios que credencia para que um clube ganhe um projeto é a frequência elevada no seminário. Dessa forma, se nós vamos ter um seminário que abrange grandes avenidas de serviço, certamente, como eu falei, nós vamos ter uma grande quantidade de público. Qual que vocês acham que vai ser o critério de desempate? Aquele que doar mais para a Fundação Rotária. Então, a gente vai nesse ano também dar uma inovadinha, porque o desempate sempre era primeiro frequência em seminários e depois doações para a Fundação Rotária. Agora nós vamos ver quem que são os clubes bravos mesmo, aqueles que doarem mais para a Fundação Rotária, já vai estar na liderança aí e vai conseguir os subsídios, seja subsídios distritais e, por que não, subsídios globais. E queria falar também que nós vamos ter um seminário específico para a Fundação Rotária. Por que a gente abriu esse seminário específico? Porque ao longo do ano rotário nosso,
nós vamos fazer oficinas de projetos. O que acontece? No nosso distrito, tem regiões que fazem projetos maravilhosos e tem regiões que não têm muito conhecimento de projetos. E tem regiões que têm clubes novos que também não têm nem grandes informações a isso. Então a gente quer honrar todos esses cenários na melhor informação nas oficinas de projetos para a Fundação Rotário. Porque na hora que chegar a oportunidade de elaborarem projetos, todos terão chance. E aí vamos dar a oportunidade para todos os clubes, independente dos tamanhos. Nós vamos honrar isso muito bem. Fora a escola Rotary também, que a gente precisa ter. Governador, inclusive, a gente pôde perceber lá no PETS que nem sempre o clube que tem um número elevado de sócios é o clube que mais contribui para a Fundação Rotária. Com certeza. Eu te dou essa exatidão. Tá? Infelizmente, a gente esperava que maior número de pessoas, maiores doações, né? Mas a gente também escuta no nosso distrito e está tudo certo. Daqui a pouco a gente espera que essas pessoas sejam tocadas de uma outra forma pela responsabilidade rotária, que eles falam assim: eu tenho já muito tempo de Rotary, eu já contribuí demais e agora não quero mais. E tudo bem, a gente entende, a gente respeita, né? Só que a gente fica ao mesmo tempo apreensivo, porque o exemplo também vem deles, né? E infelizmente esse cenário está bem recorrente com o nosso distrito e temos que pensar sempre em algo para motivá-los a voltar à doação. Eu acredito que novamente o DEI possa ser o caminho para isso. Exatamente. E a minha preocupação, inclusive, nós tivemos uma reunião na última quinta-feira, e a minha preocupação justamente é na formação do novo sócio, né? E assim também dos sócios que já têm tempos de Rotary, que às vezes passam por desapercebidos certas informações. Então a minha preocupação nesse ano rotário justamente vai ser essa, de informar para formar o novo sócio e os companheiros do clube. Para justamente ter essa consciência, né, de ser rotariano e também de fazer essa doação para a Fundação Rotário. Inclusive, eu vou te dar uma dica. Você pode fazer na sua reunião. Esse pessoal que já está muito tempo em Rotary, você pode pedir a eles a sua experiência. A pergunta que vocês fizeram para mim no começo: o que mais marcou na vida rotária deles? Sim. E o que poderia repetir essa coisa que marca? Vocês podem ter certeza de uma coisa: eles vão achar alguma coisa para essa renovada também. Ele vai contar o que marcou agora. E no caso, como que nós poderíamos fazer? Na reunião ordinária, a gente daria um espaço de tempo antes da deliberação de projetos e assuntos para um companheiro se expor? Regina, eu vou instituir no nosso clube, já deveria ter essa figura do instrutor rotário. Então, esse instrutor rotário, ele vai ter uma parte da reunião, 10 minutos, 15 minutos, ele vai fazer a instrução rotária, ele vai informar e vai formar os companheiros. Muito bacana. Governador, nós temos mais mensagens aqui. A Leandra Carneiro Batista está nos acompanhando. Quero mandar um abraço para a companheira, deixar o seu boa noite e o convite para estar sempre conosco aqui no Mundo Rotariano. Também temos a participação. Olha, que honra! Eu sou fã dele, governador. O Carlos Daniel. Do Carlos e do Rogério. Sou fã do trabalho deles. Ele diz o seguinte: boa noite, companheira Regina, parabéns pelo programa. Nossa, vou até fazer um print depois. O Carlos Daniel é imagem pública, né? É um grandíssimo profissional. Tem um trabalho muito, muito bacana que eu acompanho. O Winston diz: pode deixar, Regina, obrigada. E também a Paloma, que está nos acompanhando aqui no nosso programa desta terça-feira, hoje, dia 3 de junho. Um friozinho assim na barriga, já esperando as posses, governador?
Ah, normal, né? Normal, isso vem mesmo. Por mais que a gente esteja esperando estar com vocês, né? Vem o frio porque é o frio acho que da responsabilidade, né? Que a gente vamos representar o nosso distrito, né? E como eu disse desde o começo, honrar vocês, sabe? Quero muito isso, porque eu quero passar uma mensagem na questão do exercício diário, né? De fazer o Rotary. Eu acho que no PETS eu falei isso. Todos os dias vocês fazerem esse exercício, seja indo para sua caminhada ou para o seu ambiente de trabalho, olhe ao redor, eu te dou esse desafio, olhe ao redor e veja se você não vai encontrar algo que Rotary possa estar inserido. Eu duvido que vocês não vão encontrar. Fatalmente vocês vão encontrar algo que poderia encaixar em Rotary, que poderia transformar em projetos maravilhosos, que você poderia chamar seus companheiros. E se de repente vocês não encontrarem companheiros específicos a isso, vocês correm atrás de pessoas específicas a isso, para exercer a liderança e fazer projetos. Então, esse exercício diário, cada vez mais que nós, rotarianos, realizarmos, dentro do nosso coração, isso vai fortalecer cada vez mais o voluntariado. E a gente vai entender que quanto mais gente unida, mais vidas serão transformadas. Então, eu quero levar essa mensagem para todos, para toda a tropa do bem, e a tropa do bem mesmo, cada vez mais engajada. Caiu o seu som aí, governador, dá uma olhadinha para a gente. Quero mandar um abraço para o doutor Fernando Maximino de Lima, que está nos acompanhando. Também o Carlos diz o seguinte: o governador Rafael está com grandes ideias e propostas para incentivar a arrecadação da Fundação Rotária e desenvolvimento do quadro associativo. E ele continua: sugiro fazer reunião online e instruções online. Muitas lideranças do Brasil podem participar de reuniões e dar instruções. Com certeza, isso aí é fundamental. É uma coisa que eu já estou até comentando com o Matheus, porque aí envolve a questão da imagem pública de Rotary, né? Na qual a gente tem que fazer esse link com outras lideranças do Brasil, de Rotary, né? E com certeza, e o mais legal disso tudo é que novas ideias vão surgindo cada vez mais, né? O Matheus, por exemplo, nós vamos lançar uma bem na virada para pintar fachadas de asilos, né? Então nós vamos envolver os companheiros, as companheiras, a juventude, Casa da Amizade, correr atrás daquela pessoa aí que tem uma loja de tinta e vamos pintar uma fachada de um asilo, de uma casa de repouso, por exemplo, né? Deixar a marca lá marca do envolvimento dos nós rotarianos, e no final nós vamos deixar uma plaquinha lá, como que se a gente mudou a fachada ali. O que vai acontecer com isso? A gente faz uma conexão com eles, vamos ouvir histórias e experiências deles, vamos achar as necessidades deles e vamos tentar pensar o quê? Em projetos. Então nós estamos dando uma nova, uma apresentação melhor para aquela frente, né, da organização, e ao mesmo tempo nós estamos aprendendo com eles, vendo as necessidades deles e quem sabe levar projetos de Rotary para essas organizações. O governador, e como que você pretende atrair os jovens, a juventude, fortalecer tanto o Rotaract como o Interact também? A juventude é o carro-chefe. Não faz sentido hoje a gente desenvolver Rotary sem pensar na juventude. Falar apenas que a juventude é o futuro do Rotary é muito vago, mesmo porque eles já são pessoas em ação
na sua própria faixa etária. Nós vemos kids, por exemplo, Rota Kids, já com um senso de organização muito forte. Vemos no Interact, por exemplo, meninas e meninos falando de Fundação Rotária muito melhores que os rotarianos, por exemplo. Né? E sem contar com o senso de responsabilidade fortalecido, né, e já formado dos próprios rotaractianos. Então, se a gente quer um fortalecimento rotário no distrito, a juventude é o caminho para isso. Então, tudo isso que nós estamos querendo fazer, a juventude tem que estar como prioridade. Porque cada vez mais que a gente tem essa mescla entre os rotarianos e a juventude, quem ganha é a comunidade. Não tem outro jeito. Cássio? Muito bem, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Nosso fortalecimento em Rotary vem justamente dessas ações. Se a gente não pratica, se a gente não faz com que essas ações sejam eficientes, concretas e traga benefício à comunidade, a gente não consegue deixar a marca do Rotary. E isso que o governador coloca é muito importante. Você, no seu caminho, no seu trajeto, você vai enxergar várias oportunidades de prestar serviço, de trazer e de fazer projetos, né? E como o governador também comentou, ele irá realizar várias oficinas, né? E aí, com certeza, iremos aprender a fazer esse projeto, né? Com todas as regras que o distrito impõe e que é necessário. Terá normas, né, para participar dessa avenida de serviços, governador? Isso já está todo elaborado ou ainda está no processo de criação? A gente já está praticamente finalizando esse projeto, né, porque a gente primeiro precisava fazer o levantamento, entender como é que estava o nosso distrito, mapeando aonde que a gente tem que dar mais atenção e aonde que a gente pode pegar também a mentoria, porque a mentoria vão estar dentro dos companheiros que já têm expertise. Por exemplo, eu já estou aqui convocando o Winston. O Winston é o companheiro mais brabo que tem de projeto, ele sabe muito. Entendeu? E o Winston já vai nos ajudar muito na mentoria quando a gente estiver aí com vocês no grupo 6, por exemplo. Sim. Né? Então, em breve, vocês vão receber as datas e também como a gente vai ter o organograma para a gente fazer as oficinas. O pessoal que não é rotariano, que está nos acompanhando, deve estar até meio assim, né? Nossa, que turma de gente brava, né? Não é que é brava naquele sentido, né? De bravo, é de enérgico, para que os projetos, né, corram bem, corram ali tudo no padrão Rotary, porque nós temos muito cuidado com a imagem, com a marca Rotary, que tem o seu nível de excelência, e nós, clubes menores aqui do distrito, né, a gente tem que colocar tudo em ordem, então tem que ter, sim, uma seriedade, um comprometimento, mas é tudo gente braba, boazinha, né? Braba igual os mineiros diz. Braba de competente, né, no que faz, braba em conhecimento, de transbordar conhecimento, de que sabe passar o conhecimento que eles têm. São nesse sentido que o governador coloca o termo brabo, né? Eu acho que é isso aí. É justamente por aí. E ó, o Winston, você já foi convocado, hein? E ele respondeu o seguinte, governador, por isso que eu gosto, eu amo tanto o programa ao vivo. O Winston já respondeu dizendo o seguinte: nem tanto, pontos de exclamação, mas fico à disposição. Você já foi convocado, Winston. Não tem conversa. Já está na tropa do bem, já. Isso que é muito bacana, né? E ele diz: obrigada, Regina e Cássio. É sempre um prazer, Winston. Você é um companheiro que dá muito orgulho aí no nosso grupo 6, no nosso distrito. E nós precisamos disso, né, governador? Às vezes Sim. O grupo fica lá quietinho e tem pessoas brilhantes, altamente competentes, apaixonadas por Rotary, mas ficam esquecidas. Exatamente. Então, a partir desse próximo ano, está terminantemente essas pessoas se sentirem esquecidas. Porque a gente precisa de vocês. Vocês têm que entrar o mais rápido possível para essa tropa,
porque é fundamental o sucesso do nosso ano Rotário 25-26. Porque a gente só tem uma função, servir o Rotary, né, na sua plenitude, e transformar vidas a quem precisa. E dessa forma também a gente volta a falar quase que praticamente na nossa abertura do programa, na reflexão que eu fiz a respeito da mensagem, né, da nossa presidente internacional, que ela fala sobre o acolhimento, sobre a transformação, fala aí sobre a erradicação da polio, que é o nosso tema principal, mas também fala do compromisso com a paz, da preocupação com a solidão, e eu justifico toda essa apresentação da seguinte forma: o que nós precisamos? Fortalecer, acima de tudo, o companheirismo, não só dentro do clube, mas de clube para com clube. Isso é muito importante, e antigamente era muito forte. Inclusive, nós temos, a honra do nosso governador, o Vitório Cardassi, ter feito aqui no nosso município uma das maiores reuniões com clubes do distrito, ou não a maior, Cássio? Naquela época, sim, ele conseguiu trazer todos os clubes, para a conferência dele. Acho que faltou apenas um clube, mas que ele mandou buscar um representante desse clube. Então ele tinha muito orgulho dessa façanha que ele fez. E eu acredito que o governador Rafa também vai trazer todos os clubes para a conferência dele, que ele já está preparando um local especial para nós fazermos essa conferência, esse encontro de companheirismo aí, e com certeza festejarmos, porque eu tenho esperança e acredito muito que nós teremos um ano muito proveitoso e um ano cheio de grandes realizações. Mas, governador, eu quero fazer uma pergunta. Com todo esse intuito e tudo que nós acabamos de comentar, as reuniões online, as assembleias, os seminários online, ele não vai distanciar e esfriar um pouco esse companheirismo, essa vivência física entre os companheiros? Você sabe que foi uma das preocupações que eu tive no começo, porque, como vocês viram, as assembleias todas foram virtuais, né? Então, eu falava assim, como é que eu posso fazer dessas assembleias virtuais não ser tão frias, né? E uma das questões que a gente, com a equipe, decidiu sempre nas reuniões virtuais, gente, fica essa dica. Cortou o som, governador. E agora, tá me ouvindo? Oi? O que aconteceu Não? lá, será? Eu tô... Dá uma olhadinha, o seu som não está saindo aqui para a gente, governador. Voltou? Sem som, governador. Sem som. Sem som. Eu tô com som aqui, gente. O que pode ser? Tá. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, nós temos duas mensagens aqui. O Carlos Daniel diz o seguinte: o Winston é fera e muito estudioso das informações rotárias. A Kátia responde dizendo o seguinte: estava comentando com a Regina na entrevista de terça-feira passada sobre as reuniões online. Isso mesmo, né, Kátia? Nós até falamos a respeito desse possível problema que às vezes a gente sente e se preocupa com a distância, com o esfriamento do companheirismo rotário, que é uma das coisas mais marcantes que se tem em Rotary. E aí, governador, ok? Ok, tá me ouvindo? Opa, agora sim, agora sim. Tá bom. Então, estava falando assim, a maior preocupação é como as reuniões virtuais se tornam menos cansativas ou com menos calor humano, né? Eu quero deixar uma dica para vocês. Se chegarem na oportunidade de fazer reuniões virtuais, explore o tema no direto ao ponto mesmo, sem rodeios. Já coloca a temática para discussão, como a gente está fazendo aqui. A gente nem vai ver o tempo passar. E a gente vai estimular o companheirismo, porque aí nós não vamos resolver muita coisa naquele primeiro momento, e aí a gente tem que se reunir mesmo presencialmente para concluir o raciocínio, né? Então foi isso mais ou menos que a gente pensou. Nós lançamos algumas informações para vocês, para justamente na hora que a gente encontrar, a gente amarrar essas informações, tá?
E eu queria também falar do grande encontro de companheirismo. Nós estamos pensando em fazer um evento grande que vai mesclar nós, todos do distrito, antes da conferência, e também não rotarianos. Um evento musical, por exemplo, na qual nós vamos falar da marca Rotary toda hora, ouvir uma música boa e fazer o companheirismo que a gente gosta de fazer. Que também vai ser novidade, né? Nunca aconteceu isso no Rotary. Unir o rotariano e não rotariano. Geralmente... No recorde não teve. Vai trombar com o rotariano, vai ser uma mistureba toda aí. O Winston responde o seguinte: inclusive, cheguei a auxiliar algumas pequenas dicas de português, uma CPHA, uma companhia de bebedouro, será? CPHA de bebedouro, para subsídio distrital, mas por pontuação não foi contemplado. Mas tenho certeza que no ano do governador Rafael Ferreira, vocês conseguirão. Sim, é aquele projeto que nós tentamos lá do equipamento lá na creche, que era a montagem do parquinho. Então, ele estava se referindo à companheira, né? A companheira Rosiane do nosso clube. Perfeito. O Carlos diz o seguinte: a recíproca é verdadeira, companheiro Winston. Olha que bacana. Está vendo, governador, como é gostoso essa participação ao vivo, né? Ele interage, a gente participa, interage. Tem algumas coisas aqui que a gente não espera que o companheiro pergunte, participe e acaba honrando e melhorando ainda mais a nossa participação. E como você disse a respeito do tempo, olha só, nós já temos 1 hora de programa. Pois é. Tá vendo? E eu gostaria que o governador falasse um pouquinho, aproveitando o tempo e para a gente não esgotar o tempo, a respeito do dia 14, que ele vai mandar um e-mail para todos os presidentes aí, um memorando de intenção, né, governador? Como é que vai ser esse memorando aí, esse documento aí? Esse é o memorando de entendimento que os clubes são obrigados a receber, o presidente 2526 e mais uma assinatura pode ser do seu secretário ou do presidente ainda atual, da Magia. Eles vão entregar essa assinatura para a nossa equipe da Fundação Rotary, que como se o clube tivesse credenciado a fazer projetos. Tá? Porque esse memorando ele tem algumas regrinhas que tem que seguir, desde como montar um projeto, as questões administrativas, as responsabilidades fiscais, financeiras. Então, é importantíssimo que vocês preenchem alguns dados lá do clube, assinem e levem no dia 14 aqui em Ribeirão Preto. A princípio vai ser na Fundação dos Rotarianos, mas se tiver muita gente, nós já vamos ter que ir em outro lugar rapidinho. E mais, após essa entrega do memorando, no período da tarde, nós já vamos dar o start da nossa primeira oficina de projetos. Ok. Agora, o porquê que é tão importante o projeto para o clube, governador? Fortalece o clube. É onde o clube mostra a sua identidade. É onde vocês conseguem aproximar do poder público, assim, eu estou de olho em você, posso resolver o seu problema. Quando você coloca um consultório dentro de uma creche, se eu fosse o prefeito daí, eu ia dar graças a Deus, porque talvez nessa região onde está a creche e aonde existe esse consultório odontológico, vocês fazendo uma parceria com o poder público, vocês poderiam minimizar algumas demandas que eles poderiam ter posteriormente. Com certeza. Então, é onde vocês fortalecem essa identidade rotária, vocês podem cobrar mais do setor público, né? E principalmente atrair mais associados. Exatamente, essa é o foco. Com os projetos você mostra a imagem de Rotary e com isso você chama a atenção das pessoas para o Rotary, onde você consegue realmente aumentar o seu quadro associativo. Muito Exatamente. bacana. Governador, fala um pouquinho agora para a gente da sua posse dia 28. Michael, eu mandei uma imagem para você no seu WhatsApp. Dá uma olhadinha, coloca para a gente esse banner, por favor.
Fala para a gente um pouquinho, governador, do dia Olha, 28. Que primeiro que os vai ter de companheiros bom. podem esperar dessa noite? Gente, você sabia que vai ter pastel e garapa depois, na hora que não vai festar muito? Aí para acalmar o coração depois, para não ficar aquele bebi demais, assim, para dar uma sustentada, vai ter pastelzinho e garapa no final. Mas brincadeiras à parte, vai ter um chopinho muito bom. Nós estamos preparando tudo com muito carinho, que vocês aproveitam muito. Banda Gênese vai estar tocando lá. Eu acho que não teve também essa banda aqui conosco. Eu acho que é muito legal, bem diversificada. Já podem aí pesquisar no YouTube. Vamos ter algumas situações ali envolvendo a Filó. Vocês vão se interagir ali. E eu acho que vai ser muito bacana. Vai ser Coloca muito o banner massa para a gente dar uma olhada, Michael, por favor. Inclusive, Esse é o banner, né, desse evento. Posse de todos nós. Vocês sabem quem fez, né, gente? É o brabo lá, o Matheus, né? E ficou muito lindo as cores, eu amo o azul, eu gostei muito dos tons e a posse de todos chama muita, muita atenção dos companheiros, governador, porque coloca todo o grupo, todos os companheiros em igualdade, isso é muito bacana. Sempre é isso. Vai ter uma música, obviamente, específica do nosso ano Rotário, que inclusive quem fez foi a Manuela e o Matheus, nossos filhos, eles que ouviram e falaram assim, papai, essa música é para vocês. Obviamente ficamos emocionados. E vai ser muito legal. E o mais legal disso tudo, o Matheus fez a arte, Daniel aprovou, Rogério aprovou, se todo mundo aprovou, aí a gente toca o barco, né? Inclusive o Daniel diz o seguinte: projeto faz união, impacta a sociedade e amplia a compreensão do que é Rotary e imagem pública. Exatamente, é o fortalecimento da missão, visão e valor de Rotary, propriamente dito. É isso. Aliás, precisa passar um recado importante. Muita gente está querendo saber quem que é a GC Eventos, né? Provavelmente amanhã eu vou tentar fazer uma live com eles na plataforma Zoom. Eu vou pedir para ele fazer um vídeo e vou lançar o link lá no grupo da Imagem Pública do Matheus, para vocês conhecerem o Guilherme, como é que é a história do buffet dele. Então, gente, aqui é tudo transparente, não tem que esconder nada não, porque... Não, vai ter umas coisinhas boas para esconder, mas... Porque aí eu já ia aproveitar, deixa para perguntar quem é a Filó, né? Ou o que é a Filó. Mas ele consertou antes de eu formular a pergunta. Porque senão a Imagem Pública está aqui, está me observando 24 horas, ele não deixa mesmo, bravo, né? Bravo mesmo. O Carlos Daniel disse o seguinte, governador: o Matheus Faleiros é fera no design, sou fã dele. É demais, ele é brabo mesmo, sabe fazer mesmo bem. Governador, você já está entrando assim, com uma turma muito dinâmica, né? Com companheiros bem dinâmicos, proativos, num gás total. Mesmo porque assim, gente, até vou passar uma dica para os próximos governadores, né? Que nunca deixe, existem alguns pilares em Rotary. Você tem que encontrar pessoas fundamentadas, estruturadas, né? Então, no cenário atual, a gente precisa já ter um engajamento em imagem pública, né? Podemos pensar no Daniel, mas o Daniel ele fica mais fora do nosso distrito, todo mundo chama ele, vai para um monte de lugar, aí não dava, né? Mas aí, graças a Deus, a gente tem o Matheus. Uma equipe de DQA que não se precisa se preocupar, isso é interessante falar também, forçar reuniões de DQA. Pegar uma equipe de DQA, juntamente com uma equipe forte da Fundação Rotária, e colocar temas de Rotary a serem discutidos.
Dessa forma, você vai atrair rotarianos e não rotarianos. Vai fazer temas em que vai ter opiniões de um e de outro. Porque, às vezes, quando nós ficamos chamando muito convidado, dia, noite, tarde, manhã do convidado, eles vão. Né? Quem nunca gosta de ser convidado para alguma coisa? Né? Mas se a gente convidar para uma coisa mais específica, para uma temática que ele sabe que ele vai ter que opinar, a gente já está embutindo nele algum conceito de Rotary. E talvez ele possa sair dessa reunião com aquela pulguinha atrás da orelha para querer voltar e continuar falando mais a respeito. Por isso que nós temos que envolver o DQA junto, a Fundação Rotário, com a equipe do DEM. Que aí amarra tudo e fica bom para todo mundo. Então a gente tem que ter mais enxuto, uma equipe mais enxuta, porém com uma vontade, uma energia fora do comum. E graças a Deus eles têm tudo isso. É os bravos mesmo. Muito bem, Regina. Acho que chegamos ao fim da nossa reunião. Chegamos por este programa, hein, governador? Eu espero ter a honra de ter a sua participação sempre que for possível para levar ao distrito, aos companheiros, todas as informações necessárias, novidades, tudo o que faz parte da sua gestão. A gente já coloca aqui à sua disposição esse horário, o nosso programa, que vai enriquecer tanto o nosso trabalho, como dar uma ênfase também, um destaque maior nas suas atividades, na sua governadoria. Governador, eu agradeço muito a sua compreensão de participar dessa mesa aqui nesse programa hoje. E já vou lembrar, dia 3 de julho, às 15 horas, nós gostaríamos de ter a sua presença aqui em Bebedouro. Nós nos encontraremos lá na nossa FECIB nova, depois eu vou lhe passar o mapa de localização, e para a gente conhecer o nosso equipamento creche, e por aí a gente já fazer as nossas reuniões e ir para a nossa assembleia e depois para a nossa confraternização. Tá bom? Vocês vão fazer então, emocionado, eu estou até vendo. Governador, antes de eu encerrar, o Carlos Daniel diz o seguinte: não fique bravo, governador. Aí ele põe kkkk. Ausente fisicamente, presente de alma e pensamento, mas representando o nosso distrito 4.540 nos 4 cantos desse Brasil. Eles que não param. Nossa Senhora. Um abraço, Daniel. Governador, muito obrigada pela sua participação, pelo seu aceite ao convite de participar do nosso programa. Foi uma honra muito grande. Quero muito lhe agradecer por compartilhar conosco as suas perspectivas, as suas metas de trabalho, e eu lhe desejo muito sucesso nessa empreitada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra estar com vocês, falar com vocês, para toda a tropa do bem da família do Distrito 4.540, que está presente aí conosco, e eu estou sempre à disposição para vocês. Sempre tendo um tempinho, a gente já vem aqui falar com vocês. Boa noite, governador. Boa noite, gente. Um abraço. Fique com Deus. Até já. Até. E você, Cássio, o que a gente pode esperar aí de mais um ano de presidência de Cássio Fácil no Rotary Clube de Bebedouro? Regina, você já ouviu o nosso governador aí, e eu, de longe, quero seguir os passos dele, as orientações que ele nos passou, e vamos tentar levar nesse ano rotário e cumprir todas essas metas aí que nos foram apresentadas, sobretudo nesse tripé que nós falamos aqui, né? Fazermos projetos, fazer essa doação para a Fundação Rotária, que é o nosso carro-chefe também, e fortalecer o nosso clube com um quadro de DQA muito mais forte. Então é isso que nós queremos fazer, e para isso nós precisamos mostrar a imagem de Rotary. Nós temos que mostrar aqui o Rotary veio, né? Aqui veio o Rotary, né? E por isso que eu quero contar com todos os nossos companheiros de clube, para que juntos nós possamos fazer isso. A missão não é minha, é nossa, né?
E já que nós vamos ter a posse de todos, então todos nós, juntos, vamos fazer o bem, como o governador falou, a tropa do bem nesse ano rotário. Então eu conto com a colaboração de todos, nós temos aí boas ideias, grandes realizações a serem cumpridas e concretizadas, né? E grandes sonhos. Eu acho que sonhar ainda a gente não paga nada, né? Então vamos sonhar e colocar em ação isso. E contar com a colaboração dos companheiros. Porque eu acredito que se a gente unir as forças, né, nós conseguiremos construir esse nosso sonho. E falando em companheiros, eu quero mandar um abraço fraternal para o nosso companheiro de clube, o Armelim. Olha, eu já chamando ele de seu Armelim. O costume é tão grande, né, que na hora como se diz, da fala do improviso, a gente chama como a gente se trata ali no dia a dia. Então, um abraço muito grande para o nosso companheiro, nosso tesoureiro do RC de Bebedouro, o Armelim, que está acompanhando o nosso programa, nos assistindo aqui nesse momento. Ô, Cássio, e falando em projetos, nós já temos aí, né, um projeto gostoso do nosso clube, que vai acontecer esse mês ainda. Coloca para a gente, Michael, que é a 7ª Massa do Bem. Você fala para a gente um pouquinho desse? Sim, a 7ª Massa do Bem vai acontecer no dia 28 de junho. Né, a partir das 9 horas até as 12 horas daquele sábado, onde nós vamos estar entregando essa deliciosa massa que todo ano que a gente faz é um sucesso total. Então a gente já divulga isso, apenas R$ 35,00, e você vai se deliciar com essa massa. Além de estar comendo um produto maravilhoso, você vai estar colaborando com os projetos de Rotary. E dessa vez a gente tem o apoio, né, da Revitar, que é um instituto de estética muito bacana, que está apoiando aí esse projeto. E eu quero confirmar para você que é uma massa deliciosíssima, né, Cássio? Com certeza. O molho, então, é feito com muito carinho, com muito capricho. Eu tenho certeza que você vai adorar, porque a gente, olha, não mede esforços para ser... E você sabe por que ela é deliciosa? Porque existe muito amor colocado ali naquele momento, naquela massa e naquele molho. O Cássio, como publicitário, dá de 10-0, hein, Cássio? Mas é verdade, gente. Olha, é uma massa muito gostosa, bem feita, deliciosa. Vale a pena você já adquirir a sua, fazer a sua reserva para você, para a sua família. Aquele almoço de domingo gostoso, né, que as famílias se reúnem, você já tem aí o almoço prontinho. É só buscar lá no sábado, na sede do Rotary, que fica na Praça 9 de Julho, e você pode fazer a sua reserva comigo do seu pedido pelo WhatsApp 17 99168 0317 e também com você, né, Cássio? Pode sim, nós estamos à disposição. Eu deixo meu celular, que é 17 99129 8281. Aquele que quiser participar desse nosso evento, contribuir para os projetos de Rotary e se deliciar com uma massa maravilhosa, venha conosco dia 28 de junho no Rotary Clube Bebedouro. E eu quero aproveitar a presença do Cássio aqui no nosso programa hoje, que muito nos honra, e fazer para você o convite que eu faço habitualmente todas as semanas, para que você vá nos prestigiar. Você é nosso convidado, sinta-se convidado a participar das nossas reuniões, que acontece todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, na nossa sede, lá na Praça 9 de Julho. Você vai conhecer o Rotary, você vai conhecer os nossos projetos, você vai conhecer os nossos companheiros, com certeza vai passar uma noite muito agradável lá no nosso clube, e você é convidado a estar conosco todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, nas nossas reuniões. Cássio, muito obrigada pela sua participação hoje, um programa muito bacana com o nosso governador, com você, nosso futuro presidente. Também desejo a você muito sucesso nessa nova empreitada, nesse novo ano que já começou praticamente, né? Com certeza, o nosso ano começou no PETS, né, no final de semana passado, lá em Araraquara, onde nós recebemos essas orientações, e desde lá a nossa cabeça já está fervilhando aí em busca de ter um sucesso nessa nova gestão.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, que é fantástico. Aqui a gente aprende muita coisa e com certeza você está formando e informando as pessoas. Através da informação você forma. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, desejo para você também muito sucesso e conto com você nesse próximo ano Rotário para a gente levar a imagem de Rotary a toda a nossa comunidade. Já estamos juntos. Inclusive o Cássio é o meu padrinho de Rotary. Nós fomos buscar a Regina lá na Rádio Caminho Seguro. Foi numa entrevista de Rotary que você estava. Exatamente. É isso aí, gente. Olha, muito obrigada pela sua participação. Sua presença é o primórdio do nosso programa e eu quero convidar a você a estar novamente comigo na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui pela CWB Comunicação. Lembrando que nós transmitimos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube, mas o programa fica arquivado na aba Vídeos para que você possa assistir, compartilhar, curtir, e eu me coloco à sua disposição para suas divulgações, matérias, suas pautas. Conte com o Mundo Rotariano para com o seu clube também. Sejam sempre muito bem-vindos e até a próxima semana.